Quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, que parecia um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pátida, da Medida, do Elão, da Mesopotâmia, da Judânia e da Capadócia, do campo da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia que ficavam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros são da Arábia. E como nós podemos ouvir esse povo falar na nossa própria língua sobre essas coisas grandes que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: Esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês de Israel, ouçam o que eu tenho a dizer. Esse pessoal não está bêbado como vocês estão pensando, mas o que está acontecendo é o que o profeta Joel disse certa vez. Ouçam. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará a cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer a vocês. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres e maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem disso. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o matariam por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele estava ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não abandonarás de modo nenhum no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixará que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me enche de alegria. E Pedro disse mais: Irmãos, eu preciso falar claramente a vocês com respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subindo para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrada debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês também, para seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos os que o Senhor, nosso Deus, chamar. A festa dos Pentecostes era muito importante no povo de Israel. As pessoas vinham de longe, de vários países de outras línguas. Todos vinham para essa festa. Essa festa acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Havia a festa das primícias após a Páscoa e depois 50 dias dos Pentecostes. E foi um tempo apropriado para Deus enviar o Espírito Santo. Mas é importante lembrar que os discípulos se reuniram e eles ficaram cerca de 10 dias reunidos. Nesse tempo eles se perdoaram uns aos outros, eles pediram perdão a Deus, eles fizeram uma reflexão da vida deles como estava. Eles se consagraram a Deus para receber o Espírito Santo. Por isso a gente também pode fazer isso. A gente pode se consagrar a Deus. Assim estaremos prontos para receber o Espírito Santo. Precisamos de fazer uma reflexão da nossa vida. O que eu tenho feito de errado, o que aconteceu, a minha vida com meus irmãos, para que eu esteja pronto para receber o Espírito Santo. Mas essa chuva de serode que aconteceu, que o Espírito Santo veio, foi muito forte, foi muito bonito. Eles estavam reunidos na sala e de repente eles ouviram um barulho como se fosse de um vento muito forte, tempestuoso. E apareceu um fogo assim como se fossem chamas entre as pessoas. Havia cerca de 120 pessoas ali, não foram só os discípulos, eram outros discípulos que se juntaram a eles. Então eles começaram a pregar para aquelas pessoas. E as pessoas ficaram admiradas, puxa, mas a gente entende na nossa própria língua. Por isso que quando as pessoas dizem que o Espírito Santo manda a língua estranha, não é língua estranha, era a língua que as pessoas entendiam. E era uma necessidade do momento. E Deus deu palavras para eles falarem também. Pedro se levanta e faz um sermão poderoso. As pessoas começam a ficar intrigadas, será que eles estão bêbados? O que está acontecendo? E ele fala, não, é o Espírito Santo que foi enviado. E aí ele começa a falar das profecias de Joel, que Deus derramaria o Espírito Santo naquele momento. Sabe, foi um momento de alegria até no céu, quando o Espírito Santo veio à terra, substituindo Jesus, estando ao lado dos discípulos, como Jesus tinha prometido, cumprindo a promessa de Deus. E agora, Pedro faz um sermão muito forte. Ele explica e ele diz para as pessoas, olha, sabe aquele Jesus que vocês mataram? Pois é, ele ressuscitou. E ele foi ao céu. Muitas pessoas testemunharam disso. E ele foi explicando pelas profecias, foi explicando por Davi, que aquele era o Messias. E as pessoas entenderam. E as pessoas disseram assim, o que nós devemos fazer agora? E ele fala, arrependam-se dos seus pecados. E assim, Pedro fez um poderoso sermão para que pudesse preparar as pessoas para o batismo. O que eu queria dizer para você hoje é que eu e você precisamos de nos consagrar para receber o Espírito Santo. Precisamos de estar pronto para esse dia. Que Deus te abençoe para isso. Vamos fazer uma oração. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, porque o mesmo Espírito Santo que deu aos discípulos naquele dia está disponível para nós hoje. Basta nós buscarmos e confiarmos em Ti. Que o Senhor nos abençoe para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.